Shalom! Seja muito bem-vindo, ao nosso canal. Mais essa oportunidade que Deus nos dá hoje, neste tempo friozinho, gostoso, aconchegante. E nós vamos continuar hoje, então, a nossa conversa sobre o livro de Provérbios. Mais um pouquinho daquilo que Deus nos deixou ali, por herança, em Sua palavra. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, mais uma vez na Tua presença, soberano Deus, queremos Te agradecer, ó Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade, porque o Senhor é fiel para conosco, o Senhor nos guia, nos conduz, nos dá força, proteção, paz, mesmo em meio às dificuldades, às diversidades desta vida, o Senhor está conosco, nos consola, nos dá vigor, nos regenera cada dia para que possamos, ó Pai, continuar essa jornada até que o Senhor venha ou que o Senhor nos chame. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, ó Deus. Usa-nos, Pai, neste tempo, ó Deus, que seja o Teu Espírito Santo falando, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração hoje. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos falar, sobre o livro de Provérbios, dos capítulos de 9 a 15. Para isso, nós vamos rever algumas coisas que nós vimos ali na nossa última conversa, não é? Onde nós estivemos refletindo sobre os ensinamentos que Deus nos propõe, dos capítulos de 1 a 9. Onde versa sobre os temas referentes ao valor da sabedoria, a questão de confiar no soberano, não é? E não em nós mesmos, em nossa capacidade humana, que é finita, não é? E a capacidade do soberano, ela é infinita. Nós também conversamos sobre guardar o nosso coração com os mandamentos, que Deus nos ensina, nos exortando a adquirirmos a sabedoria. Veja bem, ele nos exorta, ele não nos obriga, Deus não nos obriga a nada, ele apenas nos exorta, E muitos outros mais, E encerramos então com o versículo 32 do capítulo 8, no qual ele nos chama de filhos e declara que somos bem-aventurados, Bem-aventurados serão os que guardarem os seus caminhos, Ou seja, aqueles que guardarem os seus caminhos desfrutarão das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. A sabedoria de que fala este livro de Provérbios, ela é uma sabedoria divina, espiritual, sobrenatural, Ela não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria eterna, infinita. Essa sabedoria, ela precisa ser praticada pela vida toda, Pela minha vida toda, pela sua vida toda. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, Adquirir o conhecimento necessário através da leitura da palavra e aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, não é? Porque a palavra de Deus, ela é viva, Ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada, porque ela alcança a nossa alma, o nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, E também a intenção do nosso coração. Lembra daquela nossa conversa, algum tempo atrás, sobre pedir a Deus que sondasse os nossos corações, E tirasse tudo aquilo que não pertence, Não pertence ao nosso Deus, que Ele tirasse do nosso coração, Porque Deus, Ele sonda os nossos corações, não é? E a palavra, ela é viva, e por isso ela produz vida em nós, Uma vida com discernimento espiritual. Ou seja, ela nos faz perceber, entender, diferenciar, Ela nos faz sermos atentos, Ser atentos faz toda a diferença na minha vida, na sua vida, Hoje nós vamos então ver alguns trechos dos capítulos de 9 a 15, não é? O capítulo 9, ele nos apresenta dois convites. Um convite a aceitarmos o chamado do soberano Deus e também o convite à loucura. O que seria, esse convite à loucura? Seria um convite
aos que não aceitarem o chamado, não é? Então Deus ele não nos obriga a nada, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então ele chama nós a aceitarmos ou a não aceitarmos, não é? Nós podemos decidir se nós queremos, o que nós vamos fazer, né? O que nós vamos decidir. Só que nós também precisamos levar em consideração as consequências de cada escolha que fizermos, né? No versículo 11, o Senhor nos afirma que por meio dele se multiplicam os nossos dias aqui na terra, né? Os nossos anos de vida, eles nos são acrescentados, né? O capítulo 10, ele traz vários ensinamentos, tais como o filho que alegra o pai, o que entristece, né? O que traz tristeza, sobre a falta de piedade, o cuidado de Deus com seus filhos, o enganador, o preguiçoso, sobre a justiça, sobre a violência e muito, muito mais, né? E eu queria frisar aqui com você o versículo 17 do capítulo 10, que fala assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão faz errar. Não é? Lembra também que nós conversamos, né, sobre ouvirmos os conselhos dos mais velhos, não é? Por quê? Porque eles já passaram coisas que nós talvez ainda não passamos, né? E aprender com eles faz com que nós não tenhamos que passar por dificuldades, por problemas, por situações as quais eles já passaram. E eles têm condições de nos ensinar como fazer para não passarmos por determinadas situações, não é? E quando nós acatamos os conselhos, os ensinos, não é? E assim fazemos, nós somos libertos de muitas situações, ao contrário de quando nós não aceitamos, né? De quando nós não obedecemos, não é? Que nós assim podemos passar por tudo o que eles já passaram, não é? Porque a gente não ouviu a correção, a gente não deu ouvidos aos conselhos, não é? Então, nós temos que levar em consideração as consequências das escolhas que nós fizermos, não é? Porque cada ato nosso tem uma consequência, né? No versículo 11, o Senhor nos afirma que por meio dele se multiplicam os nossos dias aqui na terra. Anos de vida são acrescentados. Para quem? Para aqueles que escolhem a obediência a Deus, né? Aqueles que escolhem a sabedoria. O capítulo 10 também traz vários ensinamentos, ou vários outros, né? Não só como esses que eu te falei, né? Mas vários outros. Diversos ensinamentos e comparações, como por exemplo no capítulo 11, que começa falando sobre a balança enganosa e a questão do justo peso. No capítulo 12 começa falando sobre o que ama a correção, né? O que a gente acabou de falar, e o que não ama. No capítulo 13, ele fala sobre o filho sábio e o escarnecedor. No capítulo 14, sobre a mulher sábia e a tola. E no capítulo 15, ele começa falando sobre a vantagem da atitude branda em relação à palavra de dor, né? Aquela que é falada com ira, com raiva, com insensatez. Sabe aquele momento assim de furor que você tem, que eu tenho, que naquele momento a gente acaba tendo atitudes que depois nós nos arrependemos, não é assim? Então, e quando a gente tem as atitudes com humildade, né, com sensatez, com tranquilidade, digamos, nós pensamos, nós raciocinamos antes de tomar qualquer atitude, não é mesmo? Então, esses foram alguns dos tópicos que eu escolhi para que nós estivéssemos conversando hoje sobre esses capítulos, né? Mas eles têm muito mais ensinamentos para nós, muito mais, né? Olha só o que fala o versículo 3 do capítulo 15. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o Senhor lá dos céus está vendo tudo, tudo o que acontece, né? Ele está observando tudo comigo, com você, tudo o que está acontecendo conosco, ele está observando, né? E ele é o nosso advogado fiel, porque só ele sabe de verdade tudo o que acontece comigo e com você. Não é porque ele é o único capaz para isso, né? Ele é o único capaz de estar em todo lugar, em todo tempo, né? Ele é o único Deus que é onisciente, onipresente, não é verdade?
No versículo 28, fala que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más, né? Então, o coração daquele que é justo medita, não é? Daquele que tem sabedoria, ele pensa no que ele vai fazer, né? Antes de tudo, ele pensa, né? Ele raciocina, ele vê quais serão as consequências das atitudes e só depois ele toma uma decisão, né? O que ele vai fazer. E o versículo 33 fecha o capítulo nos ensinando que o temor do Senhor é a correção da sabedoria. E diante da honra vai a humildade, não é? Então veja, um pouquinho que a gente conversou aqui, quanta coisa, né? Isso aqui foi só um pouquinho de cada capítulo, porque em cada capítulo ele tem muito mais a nos ensinar, muito mais a nos propor, não é? Eu queria deixar com você aqui, né? Eu gostaria de deixar com você o versículo 13, que fala assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o meu convite hoje para você é que você venha participar do banquete da sabedoria, não é? O livro de Provérbios 9, ele nos dá dois convites, né? O convite à sabedoria e o convite à loucura, né? Então, eu proponho para você que você venha e adquirir, participar do banquete da sabedoria, não é? Que você venha adquirir em sua vida os ensinamentos que o Pai Eterno deixou para mim, deixou para você, né? Que nós possamos desfrutar da sabedoria divina em nossas vidas, não é? Para que nós possamos ter o nosso coração alegre, né? O nosso rosto formoso, e que os nossos dias possam ser acrescentados na presença do soberano, né? Que mesmo em meio às dificuldades nós possamos ser felizes, né? Nós possamos ter paz. Isto é possível, não é? Porque nós temos a esperança, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Então, mesmo em meio a todas as dificuldades que eu e você possamos passar, né, nós temos esperança. E essa esperança vive em nós, ela nos dá, né, condições de passarmos por cada uma das situações em paz, né? Por mais difícil que seja, nós confiamos no nosso Deus, não é mesmo? Eu vou deixar também para nós uma leitura para essa próxima semana, não é? Então, nós vamos continuar no livro de Provérbios, e essa semana, até no próximo domingo, nós vamos ler do capítulo 16 ao 22, não é? E aí, no próximo domingo, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses capítulos. E aí, nessas leituras que você for fazer no decorrer da semana, você assinala alguns, né, que você ache mais oportuno, né, e vai pensando neles, vai conversando com eles, né, e fazendo uma reflexão, e para que Deus possa estar trabalhando na sua vida, e assim também como na minha, tá bom? Que Deus nos abençoe e até mais.